Boa noite. Quero cumprimentar os vereadores, servidores e guarda municipal e imprensa e munícipes presentes. Quero convidar o vereador Pedro Roberto, o vereador Abner e o vereador Montenegro. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento reúne-se nesta noite em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para realizar audiência pública de coleta de sugestões populares para aprimoramento do projeto de lei 231/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima a receita fixa de despesas do município de São José do Rio Preto para o exercício de 2026 e dá outras providências. Essa audiência pública foi divulgada no Diário Oficial do município nas edições dos dias 11, 14 e 15 de outubro de 2025 e está sendo transmitida pela TV Câmara, canal 4 da NET, em rede aberta digital pelo canal 28.2 e pela internet. De 1 a 10 de 2025 até 28 de 10 de 2025, a Câmara Municipal também receberá sugestões populares via formulário online no site oficial, as quais serão lidas no expediente da sessão ordinária subsequente e repassadas posteriormente a todos os vereadores e ao senhor prefeito para que assim desejam encampem as ideias e apresentar as respectivas emendas. Além das cópias distribuídas oficialmente, os munícipes presentes, de inteiro teor do projeto foi publicado no Diário Oficial do município, na edição do dia 2 de outubro de 2025. Também está disponível para consulta a toda a população no sistema digital da Câmara Municipal. Lembrando que a equipe técnica do projeto, acompanhada desta comissão permanente, já realizou apresentações do projeto de lei na audiência pública realizada no dia 29 de setembro de 2025, que permanece à disposição para consultas interessados nas plataformas oficiais do Poder Legislativo. Prestados esclarecimentos, abro a palavra por até 5 minutos para os vereadores presentes que quiserem fazer uso. Saudar o presidente da Comissão de Finanças, vereador Alex Carvalho, vereador Abner Tofanelli, presidente da Comissão do Meio Ambiente, da Cultura, saudar o ITO, doutor Ayrton Bertoni, que representa aqui o vereador João Paulo Rilo, vereador Alexandre Montenegro aqui, demais assessores de vereadores, a AMA aqui presente, Secretaria de Cultura, demais convidados. Presidente, a gente sente, né, a falta aqui do público, né? É muito importante que a população pudesse opinar em relação ao orçamento. É um orçamento novo, né, para o ano que vem, um orçamento da nova administração. Eu vou deixar aqui algumas considerações iniciais. Acho que uma delas é da cultura. Nós fizemos a audiência aqui, né, Eric? E o secretário esteve aqui também. E fica aqui já, o vereador Abner estava, aliás, foi quem comandou, né, a audiência, presidente da Comissão de Cultura dessa casa. O vereador Alex também estava e deu uma contribuição importante, Ayrton, no sentido de que a gente pudesse melhorar algumas verbas de algumas secretarias. Uma delas é a cultura. Também saudar aqui a comunidade afro, né, afrodescendentes, participando aqui também, as religiões
de matriz africanas aqui participando. E então, a minha sugestão é que a gente continue, né, fazendo esse diálogo para tentar melhorar o recurso da Secretaria de Cultura. E também, assim, a gente vai... A ideia, a minha sugestão também, vereador Alex, é que nós pudéssemos fazer uma outra audiência, se for possível, com a presença de alguns secretários, né? Dentre eles, o secretário do Planejamento, da Fazenda, porque realmente hoje, por exemplo, seria importante, né, que eles estivessem aqui e nós pudéssemos questionar. Também saudar aqui o Décio, da AMA, Rodolfo, uma alegria ter vocês aqui. Então, eu faço essa sugestão para o vereador Alex, que é o presidente da Comissão de Finanças, para que nós pudéssemos fazer, num outro momento, uma audiência com a presença de alguns secretários, acho que secretários em especial do Planejamento e de Finanças, seria interessante que pudesse participar. Só para fechar, uma outra preocupação minha, vereador, em relação também à Secretaria da Causa Animal. Na apresentação do orçamento, eu verifiquei que o orçamento do bem-estar animal, aqui está de 3.600.000, tá? É praticamente um orçamento equivalente a este ano. Isso nós estamos falando de um orçamento para o próximo ano. E nós temos uma clínica para ser inaugurada, uma clínica importante que vai prestar serviços gratuitos à população que não pode pagar por esses serviços, né? Desde castrações, pequenas cirurgias. E a gente sabe que há uma expectativa muito grande em relação à inauguração desta clínica e o funcionamento. E na pergunta que eu fiz para o secretário, naquela oportunidade, ele disse que havia uma previsão aí de algumas emendas parlamentares e a gente sabe também que a secretária esteve aqui coletando, conversando com os vereadores para destinar também recurso aí para a clínica, né, para os animais. Mas eu entendo que não é suficiente, entendeu? Você não pode, o senhor sabe, que você depender de emenda parlamentar para funcionar algo é muito complicado. Você pode ter uma emenda para comprar equipamento, para melhorar os serviços. Agora, para a manutenção do serviço é muito complicado você depender de emenda. Primeiro que você não sabe quando é que vem a emenda, né? Se é uma emenda federal, é de um jeito, se é estadual, é de outro. A municipal, acho que seria a mais certa, porque você está no município, né? Então, você pode carregar esse recurso de forma mais rápida. Mas fica aí, então, essas preocupações e na expectativa também de que a gente possa fazer uma outra audiência, convidar as pessoas, porque quando foi apresentado o orçamento aqui na casa, foi uma reunião mais reservada. Não que ela não foi também divulgada, tinha transmissão pela TV, e hoje também nós estamos aí vendo mais pessoas chegando aqui, a gente vai poder ouvir todos, né, em relação à questão do orçamento, mas eu entendo que um outro momento, com um planejamento melhor, com uma divulgação maior também, eu acho que vai ser importante para que a gente possa voltar ao orçamento com maior tranquilidade. Muito obrigado. Pedro, você tem total razão nas coisas que você falou aí, pontuou aí. Na verdade, tem algumas secretarias que acreditam que nós vamos ter que fazer um remanejamento aí para poder chegar no orçamento que dá para trabalhar. Uma delas é a cultura e eu acho que nós temos que trabalhar em cima disso daí. Alexandre Montenegro. Presidente, uma boa noite. Cumprimentar o senhor também, cumprimentar o vereador Abner, o vereador Pedro, os
demais presentes aqui, população que nos assiste, as assessorias de vereadores. O vereador Pedro bem pontuou uma das colocações que o nosso gabinete verificou, que é a questão realmente da Secretaria do Bem-Estar Animal, um dos menores orçamentos e assim, que vai totalmente na contramão daquilo que haverá de gastos para a próxima gestão, né? A gente tem uma clínica PET que já deveria já estar inaugurada, tinha previsão de inauguração em em setembro, não deve ser inaugurada nem neste mês, quiçá mês que vem, e a gente sabe aí que dentro de um planejamento aí, a gente falar de 5 milhões para operacionalizar uma clínica daquela, que é praticamente um hospital PET, que é caro, é até pouco. Quem dirá para uma secretaria que já tem o seu orçamento comprometido e que agora tem um aumento previsto baixíssimo, já vai ter grandes dificuldades, mesmo que se fale em emendas impositivas, mesmo que se fale em emendas parlamentares de deputados, a gente não tem como condicionar o funcionamento de um serviço público a emendas de deputados federais, estaduais, enfim. Então, há uma necessidade aí real de alteração, e o outro aspecto que a gente pontua também é a Secretaria de Segurança Pública, que mais uma vez, e aí eu preciso falar o quão absurdo um governo que tem um coronel que comandou o policiamento, né, foi comandante CPI 5, colocar a Secretaria de Segurança Pública com um dos orçamentos mais baixos, sendo a Secretaria de Segurança Pública uma das mais demandadas, né, a Guarda Municipal, tem um orçamento desse, e a gente sabe que geralmente, e aí vem para casa aqui a necessidade de alteração para poder suplementar isso, porque nunca consegue terminar o ano com o valor destinado, e a gente aí vai ter, a gente tem previsto a Smart Sampa, que vai ser operacionalizado pela Guarda Municipal, então a gente vai ter a necessidade de gastos aí com efetivo, a gente tem um concurso previsto aí para mais... a gente espera aí 150 guardas contratados ano que vem. Tudo isso envolve equipamentos, armamento da Guarda Municipal que está previsto, e todo esse custo ele vem em conjunto com os custos que são relacionados à operacionalização disso. E a gente sabe que o cobertor é curto, tem que puxar de um lado, mexer em outro, mas eu repito o que eu disse na audiência pública da questão da cultura, né? E a gente também pontua aquilo que foi falado aqui na audiência pública em relação ao porcento da cultura. A gente vê uma Secretaria de Comunicação Social com para lá de 8 milhões aí, se eu estiver errado, Pedro, você está com papel? 9,2 milhões, ainda tinha chutado para baixo. Eles aumentaram o orçamento da Secretaria de Comunicação, deve estar precisando comunicar. Aí é duro, né? Eu preciso fazer uma crítica. Eu sei que o prefeito comunica mal, mas dá para ele pagar um curso com o salário dele, dá para ele fazer outro tipo né? A gente tem cursos aí até gratuitos de comunicação, teatro, apesar de ele atuar algumas vezes, eu acho que nessa parte ele até está indo bem, mas a comunicação, a gente vê um orçamento de 9 milhões e para outras demandas, e isso dificulta aos vereadores que recebem aqui isso e precisam, e passa por aqui, precisa ser aprovado. Então, numa das audiências, a gente questionou aqui o secretário sobre o que é feito, qual a destinação desse orçamento de Secretaria de Comunicação, e ele não conseguiu objetivar, porque eu sei que não dá para objetivar, porque a gente, com certeza, eu não sou vidente, eu falo isso mais uma vez, a gente vai ter um contrato alto de comunicação social, pode ter certeza, que pelo menos 6 milhões aí vai abocanhar para alguma empresa que vai ganhar alguma licitação, como já tiveram nas outras gestões, e isso dificulta as outras secretarias. Hoje a gente consegue fazer comunicação social até organicamente. Então, não dá para aceitar, aí a gente vê, e aí eu cito
bem-estar animal, segurança pública com orçamento baixo, cultura, e a gente vê a comunicação social aí com 9 milhões anuais para comunicar o que a gente tem visto. A gente viu hoje aí 9 milhões de comunicação social. Aí quem comunica hoje, por exemplo, a mudança do Centro Pop pela terceira vez é a secretária de Assistência Social, com uma explicação, né, eu acho que vai dar até para pedir música no Fantástico, que é a terceira vez que eles mudam o Centro Pop. Mas minha colocação é essa, presidente, o senhor desculpa, mas é que acaba sendo revoltante, porque vem para casa e quem é pressionado são os vereadores, são pressionados, né? Quem é pressionado são os vereadores, lá eles fazem chuva de festa, enfim, e aqui é a Câmara que vai ser pressionada com razão, mas a gente precisa jogar a pressão a de quem, de fato, tem feito essa gestão aí, que eu não sei distinguir qual que é o foco da gestão do atual prefeito. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o sempre presidente, vereador Caio Urbinati, pela presença aí. Cumprimentar o pai Chico também e o João, que também é funcionário exemplar aí da prefeitura. Passo a palavra ao Abner, vereador Abner. Boa noite, cumprimentar o presidente da Comissão de Finanças, vereador do meu partido, do PSB, vereador Alex de Carvalho, cumprimentar o vereador Pedro Roberto, o vereador Alexandre Montenegro aqui, o Ito, assessor do vereador João Paulo Rilo, os assessores da vereadora Marcia Caldas, aí presente também. Cumprimentar o sempre presidente dessa casa, Caio César Urbinati, pai Chico, o João, o pessoal da AMA, o Eric, o corpo técnico da equipe da Secretaria Municipal de Cultura. Dizer, Alex, que essa aqui é uma audiência muito importante, né? Se não uma das mais importantes da cidade, porque a gente discute aqui o orçamento que vai ser destinado para todas as políticas públicas do município para o ano que vem, né? Cumprimentar todas as demais pessoas que estão acompanhando, da religião de matriz africana, as pessoas que nos assistem pela TV, e dizer que essa audiência é muito importante para a gente poder dar sugestões para o governo. E ontem a gente fez uma outra audiência pública também, da comissão na qual eu sou presidente, que era a cultura, né? A gente vê a necessidade de um remanejamento aí desse orçamento. A gente firmou um acordo aqui com a Secretaria de Finanças, o Conselho Municipal de Políticas Culturais e a Secretaria Municipal de Cultura para a gente encaminhar ao governo, com o Pedro também, vereador Alexandre, todos os vereadores que participaram também ontem, o João Paulo, os vereadores que participaram ontem da audiência pública, para a gente encaminhar ao governo um pedido de remanejamento aí de 3 a 4 milhões, já para a gente dar um passo na nossa demanda histórica de atingir 1% da cultura. A gente vê que a cidade está crescendo o orçamento, mas tem algumas áreas que há necessidade da gente investir mais, né? Rio Preto não pode ficar atrás, por exemplo. A gente tem Barretos, tem uma orquestra sinfônica pública, músicos concursados, Lins. Rio Preto não tem. Então, isso mostra que a nossa cidade precisa avançar nesses quesitos, né? Na questão do meio ambiente, por exemplo, a gente precisa de mais investimentos. As mudas que foram plantadas lá na região do IPA já queimou tudo de novo. Então, a gente precisa ter aí algumas mudanças, e eu vejo que essa audiência pública para isso, há algumas pessoas aqui na Câmara, mas está faltando o povo aqui, que precisava dar mais sugestões para a gente poder ter um norte aí, porque quem mais sofre das mazelas do serviço público é de fato a população, né? Rogar ao Executivo que olhe com bons olhos também para a questão do transporte público do nosso município. Nossa cidade precisa avançar na questão do transporte público, inclusive com ônibus elétricos, com mais linhas de ônibus. Na questão da educação, a gente tem um olhar especial para a questão da manutenção das nossas escolas, na questão da implantação de ar-condicionados nas escolas onde não tem ar-condicionado. É uma necessidade que em Rio Preto não é luxo, é necessidade. Nossa cidade é muito quente, isso atrapalha a questão do aprendizado dos alunos. Então, vou acompanhar mais sugestões, mas conte com o meu apoio, presidente Alex, que a gente conseguir fazer, para fazer um orçamento mais inclusivo,
mais transparente, que atenda mais a necessidade da população. Eu acho que estaremos aqui para isso, esse é o papel da Câmara Municipal. E estamos junto aí, eu agradeço o teu apoio, Alex, na questão principalmente da cultura. Você, como presidente da Comissão de Finanças, eu acho que é essencial a gente, enquanto comissão, trabalhar junto com a Comissão de Cultura para poder sugerir ao governo e dar esse peso para que o governo atenda essa solicitação. Acho que vai ser uma vitória para a cultura a gente dar essa alavancada no orçamento aí de inicial de 3 a 4 milhões, porque eu acho que São José do Rio Preto como um todo vai ganhar, nossa cidade vai ganhar, a comunidade artística de São José do Rio Preto vai ganhar e só tem benefícios nessa proposta. Então, conte com o meu apoio, o que precisar estaremos juntos. Tamo junto. Obrigado. Tem os inscritos já aí? Passo agora a palavra aos munícipes inscritos para apresentarem e justificarem em até 3 minutos as sugestões aprimoramento do projeto, conforme ordem de inscrição. Convido agora o Rodolfo, conselheiro da AMA. Pode? Alô? Boa noite a todos. Meu nome é Rodolfo, eu sou um dos conselheiros da AMA, Associação Amigos do Mananciais. Eu trouxe aqui algumas sugestões. Primeiro, agradeço a oportunidade de a gente poder participar. A primeira sugestão seria ampliar a coleta seletiva de resíduos sólidos, com a participação das cooperativas de catadores. Hoje, a coleta seletiva ela cobre uma pequena parte da cidade. Muitos bairros não têm esse serviço regular. Então, seria importante destinar mais recursos para aumentar a participação das cooperativas, que já fazem esse trabalho e conhecem bem o território. Acho que o conhecimento que, por exemplo, a Cooperlagos tem, né, em termos de cooperativa, quase 20 anos que eles têm aí, não pode ser desprezado. Tem que ser utilizado e ampliado, ou aumentando a Cooperlagos, ou abrindo novas cooperativas, entendeu? Inclusive, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos prevê a participação de cooperativas de catadores, e o município que tiver cooperativas de catadores participando da coleta seletiva, ele é priorizado no acesso a recursos federais, para efeitos de limpeza. Tá? Então, essas cooperativas, elas precisam de equipamentos, caminhões e locais adequados para a triagem. É importante que elas recebam um valor justo pelo serviço ambiental que elas prestam. Se a gente olhar para qualquer catador de recicláveis na rua, tem que encarar ele como prestando um serviço ambiental para a gente. Entendeu? Então, tem que facilitar eles se agruparem em cooperativas. E também é necessário fazer campanhas para orientar a população sobre como separar corretamente os resíduos. Se na casa da gente a gente não tomar iniciativa para separar os resíduos, não limpar os plásticos e assim por diante, ninguém mais consegue separar. Entendeu? Não tem jeito. Então, lá no momento que você gera um resíduo, você tem que tomar o cuidado de dar uma separada. Eu acredito que esse seria um processo que o município teria que ir construindo, né? Às vezes tem pessoas que vão viajar para outros países, falar na Alemanha é uma maravilha, no Japão, né, a coleta seletiva, mas eles sofreram para chegar até aquele ponto. Entendeu? Não foi assim no estalo. E não adianta de querer copiar o modelo deles. Nós vamos começar o nosso modelo de coleta seletiva e ir ampliando. Entendeu? Então, acho que com isso o município ia fortalecer a geração de renda para quem vive da reciclagem, vai promover a inclusão social de pessoas de baixa renda e vai reduzir o volume de lixo enviado para o aterro e também preservar o meio ambiente. Tá? Então, acho que seria muito importante pensar sempre nas cooperativas de catadores. A minha segunda sugestão ela tem a ver com a mobilidade urbana, né? Então, a minha sugestão é realizar um estudo, ou através de consultoria, sei lá como que seja,
para entender como que é o fluxo de pessoas pela cidade. Entendeu? Hoje, Rio Preto tem um tráfego intenso dentro do município, né? E Rio Preto está localizado numa região administrativa. O cara trabalha em Rio Preto, mora em Mirassol, mora em outras cidades, trabalha em outro local, né? E muitas vezes o deslocamento é complicado para esses locais. Às vezes são próximos e o deslocamento é complicado. Ele depende de usar o carro dele ou sofrer no transporte coletivo, né? E o sistema de transporte coletivo de Rio Preto, ele é num formato que eu acho assim horrível. É no formato estrela. Todas as linhas se dirigem para o centro. Então, se o sujeito mora num bairro e que ele quer ir para um outro bairro próximo, ele tem que ir até o centro, não é isso? Pegar outra condução e voltar. Isso eu acho que é um problema sério. Esse estudo deveria apontar essa necessidade de locomoção e, se possível, ter linhas circulares interligando os bairros que ficam longe do centro, para uma pessoa não depender de ir para o centro da cidade. Tem gente, por exemplo, que estuda na Unip, né, que fica ali... na Unip, perto do Partec, né? Diz que lá, por exemplo, o transporte é horrível. Você não tem acesso, entendeu? O sujeito, às vezes, estuda ali, mora no outro bairro, por exemplo, São Francisco, Cidade de Jardim, tem que ir até o centro, pegar outra condução para ir para a casa dele. Então, é uma coisa que eu acho que teria que ser melhorada. Então, seria bom avaliar a criação de linhas que ligam os bairros entre si, sem precisar ir até o centro. E também formas de melhorar a integração com os municípios da região administrativa. Nós temos que encarar Rio Preto não mais como uma cidade, mas sim como o polo de uma região de 1,5 milhão de habitantes. Rio Preto tem mais de 500 mil, né, habitantes, a região tem 1,5 milhão. E tudo isso está integrado, então nós temos que facilitar esse fluxo de pessoas, através do transporte coletivo, não privilegiando o transporte individual. Entendeu? Vocês vejam, né, o governo do estado está gastando 600 milhões para construir o trecho, a terceira faixa entre Cedral, Rio Preto e Mirassol, não é isso? Vão construir a terceira faixa na Washington Luiz, 600 milhões. Será que se gastasse só uma parte desse dinheiro para fazer um estudo, né, levantamento, como que o tráfego poderia ser melhorado, né? Porque eu acho que ficar construindo ponte, viaduto, ampliando a avenida, né, é toda essa coisa, é como enxugar gelo, daqui a pouco não atende mais. Se a gente não melhorar o transporte coletivo da cidade, ter um transporte público decente, esse negócio vai cada vez piorar mais. Tá? Então, seria isso. E a terceira... completando isso aqui, né, eu acho que seria interessante de pensar e ter aqui na cidade, né, como tem diversos conselhos, né, Conselho do Meio Ambiente, Conselho do Idoso, Educação, né, talvez pensar em ter um Conselho da Mobilidade Urbana. Seria alguma coisa interessante, né, para discutir todos esses assuntos. Tá? E a minha terceira sugestão não é bem... Assim, eu solicito que a Câmara, né, faça uma devolutiva daquilo que as pessoas estão apresentando sugestões. Por exemplo, eu vim aqui e falei isso tudo para vocês, né? O que vai acontecer? Foi aceito, não foi? Então, eu gostaria de uma devolutiva. Mas todo mundo merecia, todo mundo que vier aqui dar sugestões ou mandar online, né, mereceria uma resposta, depois que aprovasse a LOA, né, se isso aí foi utilizado ou não, e se não, por que motivo. Tá bom? Tá, muito obrigado. Parabéns aí, Rodolfo, pelas palavras, e eu assumo o compromisso como presidente da comissão de passar a resposta para os senhores aí. Passo a palavra agora ao seu Décio, também diretor da AMA. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos vereadores aqui presentes e aos seus representantes por terem votado a utilidade pública da AMA. É muito importante para nós como associação. O meu tema é arborização urbana e eu preciso de um contexto rápido, né? No plano de enfrentamento da mudança climática, que foi realizado em 2022, com software do governo do Estado de São Paulo, simulou-se o que vai acontecer com o clima de Rio Preto nos próximos 20 anos. Veja bem, 20 anos, espero que todos aqui estejamos vivos. E os nossos filhos pequenos estão chegando na maturidade, tá certo? É depois de amanhã. Em 20 anos, esse plano, em 2022, dizia que Rio Preto ia ficar
5 graus mais quente, com estiagens cada vez maiores. E uma coisa, pasmem, umidade do ar zero, o que o pessoal da biologia diz, é impossível, isso não existe. Desde que haja uma plantinha transpirando, não pode ser zero. Mas está lá, previsto umidade do ar zero. É um troço desastroso para a saúde pública, né? E torna coisas como as que nós vimos a semana passada, o incêndio do IPA, completamente incontroláveis. Incêndio com 43 graus, umidade 5% e vento de 30 km por hora, ninguém debela. Não tem helicóptero, não tem brigadista, não tem nada. Tá? E considerem que as calhas dos nossos córregos, por exemplo, o Borá, aqui na Juscelino Kubitschek, esses córregos morreram. Nós impermeabilizamos de tal forma a superfície da cidade que a infiltração necessária para manter as minas dos córregos acabou. Então, aquela massa verde que está ali na calha da Juscelino, ela está pronta para ser queimada dentro da área urbana. Se nós não tomarmos providências que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. Por exemplo, a prefeitura remove árvores, deve o pagamento ambiental de repor essas árvores, e as árvores que ela removeu em 96 não foram pagas até hoje. Estão lá no IPA, queimaram de novo a semana passada. Então, é assim, o poder público não só não arboriza, ele remove e não repõe. Ele acelera em direção ao precipício, porque esta previsão, vejam bem, de 2022, de 5 graus e umidade do ar zero, ela foi feita supondo que tudo vai ficar estável. Mas naquela ocasião, em 2022, nós tínhamos cobertura de copa de 18,5%. Agora, em 2025, foi feito um novo estudo e é 16,5%. Ou seja, nós estamos perdendo cobertura de copa. Nós estamos expondo mais asfalto, mais calçada e mais construções ao sol. E, portanto, acelerando o aquecimento da cidade. E, por último, para terminar o contexto, a CETESB fez uma nova projeção o ano passado. E sabe o que diz essa projeção para a região de Rio Preto até Ribeirão? 150 dias de onda de calor contínua, em 20 anos. E não é mais 5 graus, é 6 de aumento de temperatura. Veja bem, de 2022 para 2024, em apenas 2 anos, a previsão já está aumentando 1 grau. E é isso que vai acontecer, porque nós estamos acelerando no sentido do aquecimento. Muito bem. O que isso tem a ver com o orçamento? Tem a ver com o fato de que o Fundema, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, administrado pelo Condema, contratou o maior especialista do Brasil em arborização urbana, o professor Demóstenes Ferreira, e ele fez um estudo completo sobre a arborização de Rio Preto. Isso foi publicado agora, em 2025, e vai ser debatido em audiência pública agora em novembro, eu espero. Esse estudo analisou e diagnosticou a cidade. Ele marcou os pontos que são ilhas de calor. Essas ilhas de calor são locais de sacrifício ambiental. O vereador Abner lembrou a questão da temperatura dentro das escolas, né? Como é que você pode ter aprendizado com crianças em salas de aula a 38 a 40 graus? Né? Qual a produtividade do trabalho? Qual é o movimento do comércio quando a gente bate em 40 graus? Né? Nós vamos ficar confinados em shoppings porque é impossível andar na rua? É esse o rumo que nós estamos assumindo para a cidade. Muito bem. Ele diagnosticou esses locais, ele mapeou a cidade, rua por rua, e fez um plano, primeiro de emergência, que é combater as ilhas de calor.
esses locais de maior sacrifício, que, como vocês muito bem sabem, estão na periferia, não estão aqui na Zona Sul, tá certo? Então, esses locais, ele previu o plantio de 6.000 árvores emergenciais. Essas árvores vão, de cara, vamos dizer assim, tirar do bico do urubu as regiões de Rio Preto, que com esse aquecimento, muito rapidamente, vão começar a ter problemas de saúde sérios. Eu quero lembrar que de 2018 a 2022, um estudo indicou que 50.000 pessoas morreram de calor no Brasil. O problema é que ninguém tem na causa mortes calor. A pessoa morre de diabetes, a pessoa morre de pressão alta, a pessoa morre de desidratação, mas o que produziu aquilo não foi a diabetes nem a pressão, foi o calor excessivo. Então, nós vamos enfrentar isso se não tomarmos esse tipo de providência. E, sabe, ele orçou, quer dizer, claro que não é um orçamento, precisa ser feito um contrato, uma licitação, etc. Mas ele estimou o valor em 6 milhões de reais. Isso para ser aplicado em 3 anos, ou seja, 2 milhões por ano, já salvaria essas ilhas de calor, essas regiões que estão condenadas ao sacrifício. Elas já estão sacrificadas hoje, mas elas vão sofrer cada vez mais. E ele fez uma segunda proposta de mais largo prazo, com implementação em 5 anos, de mais 123.000 árvores. E é interessante que ele traz uma informação muito relevante. Gostaria que o secretário de Finanças estivesse aqui. Porque ele diz o seguinte: quando você não tem sombra... Primeiro, é imprescindível sombrear o asfalto. O asfalto absorve calor. Você sai lá fora agora, o ar está fresco, mas você chega perto da calçada, está quente. É radiação. Concreto e asfalto, que recebem sol pelo dia inteiro, ficam irradiando. Muito bem. A informação para finanças é que a manutenção do asfalto é muito pior quando não tem sombra. O asfalto que sofre o estresse térmico do sol direto, ele racha antes. As nossas panelas, os nossos buracos no asfalto, eles são derivados do castigo que esse material tem que suportar, o estresse térmico, de não ter sombra. E ele estima que Rio Preto economizaria, veja bem, 6 milhões de reais por ano, por 30 anos, na manutenção do asfalto, se fizesse esse plano de arborização. Então, nós estamos aqui, enquanto entidade ambientalista, que está preocupada, obviamente, com a vida selvagem, mas, sobretudo, com a saúde dos riopretenses e das próximas gerações. E próximas, eu não quero dizer quem ainda não nasceu, não. Eu quero dizer quem nasceu esse ano e o ano passado, que vai pegar esse rojão. E nós, na terceira idade. Tá certo? É factível, basta alocar 2 milhões para começar, para o ano que vem, 2 milhões para começar o plantio nas áreas emergenciais. O mapa está no documento do professor Demóstenes. Eu agradeço pela oportunidade. Nós que agradecemos as suas palavras. Vereador, só fazer um cumprimento que, enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente, também eu acho extremamente importante essa fala. O prefeito copiou a minha promessa de campanha de, para cada voto que ele teve, plantar uma árvore. E eu acho importante também que a gente comece esse trabalho já no ano que vem. Estou conversando com o secretário do Meio Ambiente para que a minha promessa, eu tentar dobrar ela, porque eu vejo a necessidade, principalmente nessas áreas de extremo calor, desses bolsões que a gente tem na cidade, a gente começar a tapar esse buraco, mas eu faço coro às palavras dele, porque é importantíssimo a gente olhar com carinho para essa questão da arborização. Rio Preto é uma cidade extremamente quente, e daqui para frente a gente só tende a piorar se nada for feito, né? Agora passa a palavra a Hilton, assessor do vereador João Paulo Rilo. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador Abner, vereador Pedro, vereador Montenegro,
demais assessores e os público presente. Minha fala é bem rápida. Só lembrar o seguinte, em 2024, essa casa aprovou 1% para a cultura na LDO. E aí, o prefeito anterior interpôs uma DI falando que o vereador não tinha essa capacidade. O TJ falou que o prefeito ele tem a competência e ele tem a prerrogativa de mandar o orçamento, de confeccionar e mandar o orçamento para casa. Mas quem decide onde vai ser alocado cada verba é este parlamento. Então, se o vereador estiver unido e quiser colocar, tirar daqui e colocar para lá, vai poder. O que ele não pode é tirar de um lugar ou ele tem que fazer o remanejamento. Tira de um lugar e coloca para o outro, mas organizado, que eles não podem inventar o dinheiro se não existe, mas realocar é prerrogativa do parlamento. Então, isso fique claro, o parlamento tem total liberdade para fazer isso. A segunda coisa, igual o Décio falou agora aí, que é importante, eu não vi nesse orçamento um plano para a gente. O Pedro Roberto tem uma luta nisso já faz muito tempo, que é da cidade ser inteligente, não só de smartphone, mas a energia. Por exemplo, a gente paga 108 milhões por ano para a CPFL. E qual que é o retorno disso? Nós poderíamos implantar na cidade, né, energia solar em todas as escolas, em todas as secretarias, até aqui na Câmara, e no SEMAI, que é a fonte que mais consome energia, 48 milhões ano. Então, por exemplo, assim, e aí, se a gente fizer esse investimento, já que agora tem dinheiro, né, fez um financiamento, tem 300 milhões livre aí, né, tem também mais IPTU que foi aumentado, vai ter mais 79 milhões, mais agora esse imposto que ele criou aí da construção civil, que vai ser mais 70 milhões. Então, dinheiro eu acho que tem. É só a gente organizar. Então, por exemplo, a gente colocar e fazer. E sabe quanto custa para a gente colocar energia solar, resolver o problema total da prefeitura? 170 milhões. E se a gente pegar esses 170 milhões e já colocar e fizer tudo, uma fazenda de energia solar, no mês seguinte, a gente já economiza 4 milhões por mês, que daria para plantar árvore, muita árvore aí. Então, por exemplo, eu acho que está na hora da Câmara juntar, trazer o prefeito para cá, o secretário, e falar, ó, vamos aplicar em energia solar. Boas colocações aí. Agora passo a palavra ao Paulo, diretor da AMA também. Hoje está bem representado a AMA aí, parabéns aí. Obrigado, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dos vereadores de todos os munícipes aqui, isso é importante. É um momento que a gente tem para colocar ali nesse orçamento os nossos desejos, né? Agradecer ao vereador Pedro pelo título de utilidade pública. Pedro, muito obrigado, viu? Aos vereadores que votaram a favor também, a gente agradece. E eu vejo que o município poderia investir um pouco mais na proteção das nascentes que ainda resistem no nosso município. A eliminação dessa árvore que chama leucena, que ela está cobrindo toda a vegetação dos nossos córregos, as margens dos córregos aqui, hoje a maioria da árvore que habita aquele local é leucena. Então, se não houver uma eliminação dessa leucena, que é uma árvore exótica da região central aqui da América Central, que veio para o Brasil para ser transformada em ração para o gado, mas não deu certo, aí ficou lá na margem do córrego. Então é importante, não sei se o secretário de Meio Ambiente deveria estar aqui, o prefeito também, outros secretários também, né? São poucas pessoas, mas merecia aqui a presença
dessas pessoas importantes aqui para o município. Então, eliminação da leucena e replantio, ao invés da leucena, a variedade de espécies que o Brasil é rico, né? O Brasil é muito rico em diversidade de espécie. Mas o Pedro mesmo sabe, ali na margem do Córrego dos Macacos, a gente só tem quase 70% das árvores ali são leucena. Quer dizer, a nossa biodiversidade, alimento para os animais, para os pássaros, não tem. Porque aquela planta, nem as formigas carrega semente para o ninho. E é isso que eu gostaria de pedir, mais investimentos na área de restauração das nascentes e dos corredores ecológicos das áreas de APP. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo, pelas palavras aí também. Convido o Pai Chico a fazer uso da palavra. Boa noite a todos os vereadores, Alex, Obner, Dr. Pedro, Alexandre Monteiro e a todos aqui. Eu faço parte da Casa Afro. Eu tenho um centro espírita que presta serviço à comunidade. E a gente está passando muita dificuldade nos bairros onde a gente convive, da carência, entendeu? Que as pessoas... Eu fiz uma festa de Coas Damião, muitas crianças não foram porque eu fiquei de dar cesta básica para eles e não dei, só chamei para comer bolo. Ela falou que as crianças nem iam participar porque eu não tinha dado arroz para eles. Entendeu? Então eu queria assim ajuda para eu poder ajudar as entidades carentes, entendeu? Que tem no meu bairro, que tem no bairro do outro Pai de Santo que está aqui junto comigo, que precisa ajudar os pessoal e a gente não está conseguindo por falta de verba, de ajuda. Pai Chico, vamos passar essa para assistência social para fazer o cadastramento dessas pessoas aí. Gostaria. Vamos tentar aí passar isso daí. Ok, obrigado. Boa noite. Obrigado, senhor. Alguém mais quer fazer o uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado, informo que essa audiência pública permanecerá à disposição na íntegra nas plataformas... Presidente, só me permite uma sugestão? Pode. Tá. Bom, o que acontece agora? O orçamento já está na casa, certo? Ele vem já definido os valores por secretarias, tá? Isso está disponível no sistema. E fica aqui uma sugestão ao presidente para que as pessoas possam continuar fazendo sugestões, certo? Pode até analisar, quem tem um pouco mais de conhecimento, analisar o orçamento como um todo, né? O orçamento total, ele é de 3 bilhões 805 milhões, sendo que para o SEMAI é 518 milhões, 518 milhões e 800 mil. Rio Preto Prev, 458 milhões. A Incop, 3 milhões e 300. E aqui é uma leitura que é feita no orçamento. Então, tirando o SEMAI, Rio Preto Prev e Incop, restam 2 bilhões 830 milhões. E aí é distribuído pelas secretarias, não vou ler todas aqui, mas desde o gabinete do prefeito, por exemplo, que é 5 milhões, a administração 396 milhões, citar aqui as maiores, né? A saúde 769 milhões, e a educação são os dois maiores orçamentos, educação 726 milhões, assim como outras secretarias. Então, como disse o doutor Ayrton, que representa aqui o vereador João Paulo, há uma decisão de instâncias da Justiça reconhecendo que os vereadores e o parlamento, né, que é o parlamento, pode definir mudanças nesse orçamento. Então, vou dar um exemplo, tá? Então, aqui
Tá, pegar aqui o gabinete do prefeito, porque o prefeito tem mais... Se tirar dele, ele arruma de outro lugar, né? Mas né, Alex? para explicar, Pedro, talvez você, assim, é que o gabinete do prefeito, eu já fui chefe de gabinete, na verdade, o bombeiro, a polícia, algumas despesas do Estado ficam para o gabinete. Por isso que eu acho que tem essa... Isso, um pouco desse aumento. Não, é um recurso que não está aqui por acaso, tá? Mas eu estou fazendo essa brincadeira séria só para dizer o seguinte, 5 milhões para o gabinete do prefeito é muito dinheiro, por exemplo. Então, vamos pegar aqui 2 milhões desse recurso e jogar para a cultura, por exemplo. Né? Então, você está remanejando, você está tirando de um lugar e colocando para outro, certo? É o que o Ayrton colocou, você pode fazer isso. Está aqui o Caio também, que, né, Caio? Na sua época, não sei se era diferente, mas quem define realmente o orçamento é o prefeito. Só que a Câmara, ela é um dos poucos momentos que o Poder Legislativo pode interferir no orçamento. É lógico que você tem que fazer tudo de forma pensada também. Você não pode tirar um dinheiro, às vezes, de um setor, né, que vai depois ter problemas, vai faltar. Então é isso. E só para deixar essa sugestão, presidente Alex Carvalho, de que as pessoas continuem fazendo sugestões, continuem, né, fazendo as suas observações, porque vai ter um momento que a Câmara vai votar esse orçamento. Antes disso, como é que um vereador pode alterar esse valor? Com emenda, através de emenda ao orçamento. Eu sugiro, presidente, vereadores estão aqui, vereador Montenegro, vereador Abner, e também representantes aqui de outros vereadores, que em algumas situações, se a gente conseguisse fazer de forma coletiva, ou seja, cultura, então vamos fazer de forma coletiva, os vereadores todos assinam essa alteração, que aí você tem uma força maior para que essa emenda ela realmente surta efeito. Agora aqui, aos amigos da AMA aqui, vou dizer novamente, eu disse isso na votação da utilidade pública, viu? E vocês estão muito certos de agradecer todos os vereadores, né? Porque isso é um reconhecimento também do trabalho da AMA em todo esse tempo. A AMA tem quantos anos já de atuação? Tem mais de... Dá a impressão que eu tenho que tem uns 15, mas tem... Né, que ela existe e tal. Então, nesse tempo todo, a AMA já debateu muito a questão ambiental da cidade e é uma força para a gente, né? Vocês que são técnicos, e a gente ouviu aqui 3 integrantes da AMA colocando questões importantíssimas, né? Da reciclagem, de aumentar, ampliar a reciclagem, a questão também aí da mobilidade colocada por vocês, mas da arborização colocada pelo Décio, da questão das leucenas aí colocadas pelo Paulo, porque vocês vivenciam isso e sabem que é importante, não é? Assim como o investimento que foi dito em plantios. Infelizmente, nós tivemos outra queimada. Falei com o presidente da Comissão do Meio Ambiente para a gente fazer uma audiência aqui, para ouvir o secretário, saber o que ele está pensando, não é? No sentido de que seja replantado de novo, né? Mas que tenha um plano para evitar esses incêndios. Então é isso, presidente. Eu finalizo só com mais uma questão também. Rodolfo, eu vou te dar a palavra. Finalizo com mais uma questão importante também, que nós possamos, vereador Alexandre, debater ainda no orçamento, que é essa questão dos muitos loteamentos que nós temos que foram regularizados. Esses loteamentos, trazendo aqui uma questão de saúde pública e uma questão também ambiental, nós temos o problema da água e esgoto, que muitos bairros não têm um sistema de água e esgoto, bairros aí inteiros estão na base da fossa, essa fossa que não é uma fossa adequada, com certeza, que causa problemas de saúde para as pessoas, não tem uma água de qualidade,
e não tem infraestrutura, muito difícil na época de chuva, difícil até do ônibus entrar. Então, como o prefeito Fábio Cândido já disse em campanha que vai ter um olhar especial para os loteamentos, agora está na hora de traduzir para o orçamento quanto é que será investido nos loteamentos, por exemplo. São mais de 100 loteamentos, né? Então, vocês veem da importância, como o Abner falou, essa peça orçamentária é uma das mais importantes, porque ela vai determinar tudo aquilo que vai ser feito no próximo ano. Então, fica aí, mais uma vez, meu pedido ao presidente da comissão para que deixem aberto e que a gente consiga fazer uma nova audiência com os secretários, para que a população possa, inclusive, aqui, como foi feito, questionar os secretários em relação à pasta, do que está programado para aquela pasta, e aí eu acho que nós vamos poder votar o orçamento com uma condição melhor. Muito obrigado, presidente. Pedro, temos até o dia 28 ainda para ter as sugestões, receber as sugestões. Eu vou passar a palavra ao que pediu novamente o seu Décio, para ele poder falar novamente. Rodolfo. Desculpa, Rodolfo, você tinha levantado a mão ao Décio? Enfim, tá bom. Rodolfo, perdão, então. O vereador Pedro Roberto, o senhor citou aí, né, que nós podemos acessar o orçamento que está sendo elaborado, não é isso? Só que quando a gente vai olhar esses orçamentos, você pega, por exemplo, do ano passado, você tem ali os valores totais, você não tem detalhe, por exemplo, esse gabinete do prefeito, por que ele quer esse dinheiro? Eu imagino assim que o poder público, né, as secretarias, elas têm um processo de elaboração de um orçamento. Então, os diversos departamentos vão apresentando seus projetos, necessidades, né, vão justificando aquilo, chega até o secretário que junta tudo isso e vai juntando para montar um orçamento, mas tudo é justificado. Tem memórias de cálculo para isso, né? Como que a gente pega isso aí para pegar o detalhe de tudo isso? Essa é a primeira questão, né? E, viu, outra, então eu gostaria de conhecer em detalhes, assim, todo mundo, não só olhar o número ali. Outra questão é a seguinte, né? Agora mesmo estão falando de saneamento público, né? Que a cidade tem muitas áreas que estão carentes, né? É mais um motivo para implementar mais fortemente as cooperativas de catadores. Entendeu? Porque quando você tem cooperativas de catadores no município, com pessoas de baixa renda, né, o município tem prioridade no acesso a recursos federais, para criar projetos para resolver esses problemas. Tá? Tá ótimo. Só fazendo uma outra sugestão aqui para o presidente, eu me lembro que na apresentação, presidente, do orçamento, a Sandra, ela disse que no site da prefeitura, a gente pode inclusive dar uma verificada, tem essa descrição dos projetos de cada parte. Mas você está certo, nós vamos pedir aqui para o presidente para viabilizar esse detalhamento, que eu acho importantíssimo. Realmente, você pega um orçamento de 700 milhões, eu sei que talvez não esteja com detalhes tudo, mas você precisa ter pelo menos uma visão de onde se vai ser investido. Por exemplo, citar o caso aqui da Secretaria do Meio Ambiente. O Meio Ambiente tem um orçamento 95 milhões. De 95 milhões. Muito bem. Décio já está... Que vai ser alterado, né, Pedro? Acho que ele sabe até dos detalhes. O Pedro, na verdade vai ser alterado, porque isso daí está o lixo. Então. E o lixo foi para o SEMAI. Eu ia chegar nesse ponto. Aqui será que deve estar o valor do contrato do lixo, por quê? Pelo valor que está alto aqui. É muito provável ainda, Alex, pelo que a gente me lembro, na aprovação do projeto que transfere o lixo para o SEMAI, eu acho que o ano que vem ainda será pago pelo município, lembra, vai ser transferido o valor, talvez seja transferido do meio ambiente para o SEMAI, eu acho que pode ser por aí. Mas e aí? E os outros programas do meio ambiente? Acho que é importante sim saber, como você falou, qual o recurso que está projetado, programado para plantios. Eu acho que essa é uma pergunta que o secretário Pagotto pode nos ajudar a responder. Pois não, Décio? Não, perfeitamente. Eu me inscrevi para falar e não sabia que ia falar a mesma coisa que o Rodolfo. É exatamente isso. Existem rúbricas orçamentárias, né? Dentro da Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, está o viveiro municipal,
o zoobotânico, uma série de serviços, a limpeza da represa e o contrato do lixo. Historicamente, o contrato do lixo é 94% do orçamento da Secretaria do Meio Ambiente. Então, sem que a gente veja o valor de cada rúbrica, nós podemos estar aprovando um orçamento que, por exemplo, não vai executar nenhuma arborização ou que está cortando verba do zoobotânico ou do viveiro, porque o valor total aumentou um pouco, mas vai tudo para o contrato da Construeste do lixo. Então, deste jeito, é impossível avaliar o que de fato vai ser executado, né? Essa totalização, ela tira discriminação da peça. E se existe algum lugar que isso está publicado, era muito importante que isso fosse público, porque quando eu faço uma pesquisa no Google sobre a LOA 2026, eu não encontrei nem esse PL 231 aqui, né? Então, é fundamental que isso seja divulgado para dar efetividade nessas audiências públicas e na participação popular. Vamos cobrar do secretário de Planejamento e de Finanças aí. Ô, presidente, aproveitando o gancho, gostaria aqui só para registrar como que a peça da LOA foi enviada aqui para casa, de citar o valor que está em cada secretaria para deixar registrado na audiência, para quem nos assiste também em casa, para que fique ciente que esses valores eles podem ser alterados até o dia 28, né? Então vamos lá, Secretaria de Administração, 396 milhões, Gabinete do Prefeito e Dependências, 5,1 milhões, Procuradoria-Geral do Município, 38,3 milhões, Desenvolvimento Social, 38,1 milhões, Secretaria da Fazenda, 229,6 milhões, Esportes e Lazer, 19,7 milhões, Saúde, 769,7 milhões, Planejamento, 40 milhões, Educação, 726,4 milhões, Obras, 162,1 milhões, Comunicação Social, 9,2 milhões, Agricultura e Abastecimento, 68,9 milhões, Habitação, 1,1 milhões, Desenvolvimento Econômico e Turismo, 4,8 milhões, Cultura, 10,4 milhões, Meio Ambiente e Urbanismo, 95,3 milhões, Trânsito e Transportes, 82 milhões, Secretaria de Serviços Gerais, 50 milhões, Mulher, PCD e Igualdade Racial, 5,8 milhões, Trabalho e Emprego, 4 milhões, Bem-Estar Animal, 3,6 milhões, Secretaria de Segurança Pública, 5 milhões, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, 100 mil reais. Total de 2.765.2. Mas você vê que tem assim, eu não sei quem está acompanhando, vocês estão acompanhando, que você pega a saúde, você é obrigado a aplicar 15%. Mas hoje o município já chegou na conta de 23% de aplicação com a saúde. Alguém que mais quer fazer o uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado, informo que essa audiência pública permanecerá à disposição na íntegra nas plataformas oficiais do Poder Legislativo. Agradeço novamente a presença de todos. Está encerrada essa sessão.